Tá bom. Então, bom dia, pessoal. Então, novamente, como eu estava falando, eu achei muito importante essa pausa do seu Everaldo para tomar um café, porque esse assunto que o seu Otávio passou aqui para a gente é um assunto muito complexo, nossa cabeça fica confusa, mas eu vou tranquilizar vocês, porque o assunto que eu vou falar agora, ele é mais tranquilo, então a cabeça de vocês não vai ficar tão preocupada assim. Meu nome é Hugo Moreira, eu sou formado em Ciências Contábeis pela UFG e estou terminando agora o meu mestrado em Administração, também pela UFG, e eu recebi o convite do presidente Everaldo, a qual eu agradeço, para falar para vocês um pouquinho sobre as International Financial Report Standards, que são mais conhecidas como as IFRS. Então vamos lá, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que são as IFRS. Então as IFRS elas são um conjunto de normas e diretrizes que orientam como a contabilidade deve apresentar o balanço de uma empresa. E essas normas elas são reportadas e publicadas pelo... Essas normas são reportadas e publicadas pelo International Accounting Standards Board, que é o IASB, e é o Conselho Internacional de Normas de Contabilidade. Então, muitos de vocês já ouviram falar e devem se perguntar, mas por que da convergência das normas contábeis? E a resposta do porquê das convergências para as IFRS, ela pode ser sintetizada em uma palavra, que é a globalização. Então, hoje em dia, tanto pessoas quanto empresas, os mais diversos tipos de organizações, eles estão interconectados no mundo inteiro. Então, o seu Everaldo aqui, um goiano, ele pode muito bem comprar uma ação de uma empresa do Japão. E, da mesma forma, um japonês pode querer investir numa empresa brasileira como a Petrobras. E o que acontece? Antes da IFRS, cada país ele tinha um padrão contábil único. Então, a contabilidade dos Estados Unidos ela era feita de uma forma, a contabilidade da Europa era feita de outra forma, dos países da Ásia, totalmente diferentes. Então, havia uma disparidade. E o seu Everaldo queria investir em uma empresa no Japão, então ele tinha que aprender a saber como que ele ia interpretar as demonstrações contábeis daquela empresa que ele pretendia. Porque, afinal de contas, como que a gente vai investir numa empresa? É através das demonstrações contábeis. A gente analisa as demonstrações contábeis para saber como que é o desempenho daquela empresa e saber se eu posso ou não aplicar o meu dinheiro naquilo. E isso eu estou falando dos investidores, é um exemplo, porque isso abrange os diversos stakeholders que se enquadram nessas operações, clientes, fornecedores. Então, a IFRS ela veio trazer uma uniformização que vai garantir uma confiança muito maior e uma facilidade muito maior para essas interconectividades do globo. E a IFRS ela traz um papel muito importante, que ela traz de volta o resgate do protagonismo da contabilidade. Então, vocês sabem que nós, muitas vezes, deixamos de fazer contabilidade de algumas empresas, principalmente aquelas pequenas empresas. Mas quem foi que disse que pequenas empresas não precisam de fazer contabilidade? Quem disse que uma padaria, uma pequena mercearia, um pequeno brechó do simples está isento de fazer contabilidade? A contabilidade ela é obrigatória para todo e qualquer contador. Afinal de contas, o objetivo do contador não é emitir guias. Aquele perfil tributário que o Dr. Fabian falou, ele está deixado para trás. Hoje em dia, o contador sabe que a sua função é muito mais fornecer informações para o seu cliente e ele só vai conseguir fornecer essas informações através das demonstrações contábeis. É através do balanço, da DRE, DFC, das diversas demonstrações que ele vai passar para o seu cliente como que está o desempenho da empresa naquele período. Então, a IFRS ela trouxe de volta o resgate do protagonismo da contabilidade. E os benefícios trazidos pela harmonização das normas são diversos. É claro que os contratempos também são grandes, principalmente porque cabe a nós estudar,
a nós aprender diversas mudanças para tentar se adequar a esse ambiente. Mas os benefícios eles são muito maiores do que os dissabores. Então, a gente pode citar como os benefícios a padronização, uma maior comparabilidade. Vocês já imaginaram, dá para comparar a Petrobras com uma petrolífera de qualquer parte do mundo agora, com a harmonização das normas contábeis. Há uma maior transparência, uma maior confiabilidade agora. O seu Everaldo, quando ele está olhando as demonstrações de uma empresa do Japão, ele agora vai saber, ele vai conseguir entender de uma forma maior o que aquelas demonstrações elas estão dizendo. Porque ele sabe que o padrão de lá é igual ao padrão daqui. É um padrão único. Dessa mesma forma, a gente pode citar a redução de custos de transação e de pesquisa. Hoje, cada vez mais vai ser comum uma empresa nacional transacionar com uma empresa do exterior. E já pensou se antes da harmonização, o seu Everaldo, por exemplo, tivesse que estudar como que é a contabilidade lá no Japão, lá na Europa, para conseguir comparar, para conseguir dar um valor de venda. Então, até para as pequenas empresas, hoje em dia as pequenas empresas elas exportam. Então, isso é cada vez mais global, isso cada vez vai ficar mais presente no nosso dia a dia. E a redução da incerteza do investidor. O seu Everaldo agora, se ele quer investir em uma empresa, se ele quer comprar ações de uma empresa de fora, ou então tentar comprar uma outra empresa, fazer uma coligada. Então, cada vez mais, agora, com as normas internacionais, isso vai ser mais transparente. E uma coisa que eu chamo a atenção para vocês aqui, é que o que eu acho que a frase que define as IFRS é a essência sobre a forma. Eu vou passar isso mais para frente, mas então agora a IFRS ela faz parecer tudo que está no papel, tudo que está nos demonstrativos, mais real, mais igual ao que está na realidade. Então, sempre sobrepondo a essência sobre a forma. Então, como que veio a IFRS no Brasil? Ela veio através da Lei 11.638, de 2007, e da Lei 11.941, de 2008, e ela começou a ser instituída a partir de 2008, primeiramente para as empresas de capital aberto, né? E o que acontece? No Brasil, haviam vários órgãos reguladores de contabilidade. Há, por exemplo, o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, o Bacen, a CVM. Então, cada órgão regula o seu segmento. Então, eles pensaram o seguinte: para a gente, cada órgão fazer uma interpretação, fazer uma tradução e se adequar às normas internacionais, vai ser complicado. Então, eles se juntaram e formaram um Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o tão famoso CPC que hoje em dia a gente estuda. Então, eles criaram os CPCs, inicialmente do CPC 1 até o 14, que já foi instituído em 2008, depois, em 2010, do 15 ao 43, e como uma complexidade muito grande desses CPCs, eles criaram também os OCPC, que é a Orientação dos Comitês de Pronunciamentos Contábeis, e os ICPCs, que é as interpretações dos comitês de pronunciamentos contábeis. Tudo isso para facilitar a interpretação do contador, que, como o Dr. Fábio tinha falado, está cada vez menos tributarista e fiscal e cada vez mais gerencial, mais interpretativo. Mas muitos de vocês devem estar perguntando, será que as IFRS vão afetar as minhas empresas, que são pequenas, médias empresas, empresas do Simples Nacional? Pois então, aí está a resposta. Há um CPC específico para pequenas e médias empresas, que é o CPC-PME, e que eu indico que vocês deem uma olhada, que é muito importante. Então, para falar sobre as IFRS, a gente poderia reservar um dia inteiro para eu comentar sobre os vários aspectos dela, sobre os vários impactos das IFRS. Mas o seu Everaldo me convidou para dar uma sintetizada, né, do assunto para vocês, e eu trouxe aqui os pontos que eu acho mais importantes, aqueles pontos que eu acho que as IFRS impactam nas normas brasileiras de uma maneira mais forte. Agora, o que vocês não sabiam, eu imagino, é que a contabilidade brasileira, antes mesmo da harmonização, ela já era considerada uma das contabilidades mais completas do mundo. Então,
o nível de mudança, o nível de impacto na contabilidade brasileira é muito menor do que o nível de impacto em contabilidades de outros países. Então, muitos outros países, eles vão ter que se adequar de maneira muito mais forte do que a contabilidade brasileira. A gente ouve falar assim que praticamente com o impairment, com o método de equivalência patrimonial, esses são os dois principais pontos de impacto que elas trouxeram aqui para o Brasil. Nos demais, é praticamente a mesma coisa. Então, eu trouxe aqui 4 pontos para mostrar para vocês do impacto da IFRS, e lembrando aquela frase, agora a essência prevalece a forma. Então, a redução ao valor recuperável de ativos, que é também conhecida como impairment, ela foi instituída pelo CPC 01, e ela abrange tanto ativos tangíveis quanto ativos intangíveis, softwares, marcas, etc. E qual que é o objetivo do impairment? É garantir que nenhum ativo esteja registrado no balanço pelo valor que não possa ser recuperável. Mas falando assim fica complicado entender de primeira mão. Então por isso que é bom a gente dar uns exemplos para vocês verem que isso na verdade é muito mais fácil do que a gente se imagina. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma empresa de computação que ela compra uma máquina no valor de R$100 mil. Essa máquina ela vai ter uma taxa de depreciação de 10% ao ano. Então, ao fim do primeiro ano, qual que é o valor residual da máquina? 90 mil, certo? Só que o ambiente tecnológico é de altíssimo dinamismo. Então, as tecnologias mudam constantemente. Então, vocês podem ter certeza, dando um exemplo para trazer mais perto de vocês. Se vocês comprarem um iPhone esse ano, vocês não conseguem vender no ano que vem pela metade do preço. Sendo que a taxa de depreciação de celulares, se eu não me engano, é 10%. Então, o valor que ele vai conseguir recuperar é menor do que o valor contábil, certo? Então, voltando para o exemplo dessa máquina, eu comprei uma máquina, uma empresa comprou uma máquina de R$100 mil, só que devido ao alto dinamismo do ambiente tecnológico, houve uma mudança de software global e essa máquina acabou ficando obsoleta. Ou seja, eu não vou conseguir nem vender ela pelo valor que está na contabilidade e ela não vai me gerar fluxos de caixa do valor que eu queria. Então, o que eu faço? Eu vou fazer um teste de impairment, pegando taxas para ver como que vai ser o fluxo de caixa dela no futuro, vendo também especialistas da área, procurando saber qual que é o valor real dela, o valor que eu consigo vender ela no mercado, e vou ver se esses valores que eu conseguir entender, eles são menores do que o valor que está na minha contabilidade, que ao final de um ano é 90 mil o valor residual. Vamos supor que o valor que eu consigo recuperar dessa máquina na minha empresa ao final de um ano não é 90 mil, é 80 mil. Então ocorre o quê? Uma perda de 10 mil entre o que estava no meu balanço e a realidade. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contabilizar 10 mil reais como perda. Eu vou debitar despesa com perda de impairment e vou creditar o ativo imobilizado, que é o bem a qual eu estou falando, a máquina. Então vocês viram que trazendo um exemplo prático, fica muito mais fácil do que a gente vendo esses nomes em inglês, esses nomes que nos assustam. Então a impairment é praticamente isso. Não atrapalha você, mas essa máquina ficou obsoleta. Ele poderia pegar, não sei se vai complicar para ver, ele poderia pegar essa máquina, obsoleta, essa máquina, jogar como despesa total. A máquina de despesa total? Não, seu Everaldo. Porque algum valor ele vai conseguir recuperar. Se a máquina ela ficasse obsoleta de tudo, então aí sim a gente teria que contabilizar os 90 mil de despesa. Mas nesse exemplo, eu acredito que uma máquina de 100 mil reais em um ano ela não consegue perder totalmente o seu valor comercial, né? Mas nesse caso, aí teria que considerar completamente os 100% do valor. Então, esse primeiro exemplo aqui, que é o do impairment, ele é praticamente o principal exemplo
do impacto das IFRS aqui na contabilidade brasileira. E o outro exemplo eu vou dar agora, onde que vai ter um impacto também, que é o método de equivalência patrimonial. Pessoal, se eu estou falando muito rápido, se vocês tiverem dúvida, é só perguntarem. Como eu disse aqui, eu vou dar apenas uma sintetizada. Daria para ter um dia para falar de cada um desses impactos, dessas mudanças, mas hoje eu estou querendo dar uma ideia, uma síntese para vocês. Então, o método de equivalência patrimonial, ele consiste em quê? Ele consiste na avaliação do investimento de uma sociedade em outra, pela proporção do patrimônio líquido da sociedade que recebeu o investimento. Aí vocês ficam doidos e querem ir embora, porque acham que a palestra já está indo para o rumo da palestra do Otávio, mas, novamente, com exemplo, eu vou acalmar vocês. Então, eu vou dar um exemplo aqui de duas empresas. Uma empresa A e uma empresa B. A empresa A é a empresa do seu Everaldo, a empresa B é a empresa do Dr. Fábio. O seu Everaldo, ele comprou em 2010 R$ 1.000 em cotas da empresa do Dr. Fábio. O patrimônio líquido da empresa do Dr. Fabian em 2010 era R$ 100.000. Então, esses R$ 1.000, no ato em que o seu Everaldo comprou essa participação, era de 1%. Então, antes da IFRS, lá em 2011, 2012, 2013, o seu Everaldo ia reconhecer quanto no balanço de participação em outras empresas? R$ 1.000. Com as IFRS, não. Com as IFRS, isso tudo muda. Porque a empresa do Dr. Fabian, ela sofre alteração. O seu patrimônio líquido ele vai alterar com o tempo. Ou ele vai crescer, ou ele vai diminuir. Ou ele vai ganhar lucro, ou vai ter prejuízo. Então, aquele patrimônio vai aumentar e, consequentemente, isso vai influenciar naquele valor que o seu Everaldo comprou. Então, em 2011, um ano depois que o seu Everaldo comprou as ações, as cotas de participação na empresa do Dr. Fabian, o capital da empresa dele passou de 100 mil para 200 mil. Mas espera aí, se o capital passou de 100 mil para 200 mil, por que eu vou reconhecer só R$ 1.000? Agora eu não tenho R$ 1.000. O meu 1% agora vale 2.000. Então, isso é um método de equivalência patrimonial. Agora o seu Everaldo, quando for fechar o balanço da empresa dele, ele não vai reconhecer os R$ 1.000 da participação de outras empresas. Ele vai reconhecer os 2.000. Da mesma forma, no ano seguinte, a empresa do Dr. Fabian vai sofrer novas alterações. Vai ganhar lucro ou vai ter prejuízo. E, novamente, ele vai ter que fazer essas alterações no balanço. Vamos lá. E esse R$ 1.000 que alterou a minha participação, não tem tributação. Vai ter tributação. Exatamente. Vai ter tributação, seu Everaldo. Tá? Então, vocês entenderam o que é um método de equivalência patrimonial? Quando a gente ouve isso nos cursos, nas aulas, vê isso na internet, a gente já fica doido, preocupado. Mas isso não, isso é muito simples. Basta apenas o contador saber, estudar um pouquinho disso, fazer a primeira vez, que depois ele faz tranquilamente. Outro impacto que a IFRS trouxe aqui para a contabilidade brasileira, ela foi no ajuste a valor presente. Esse é um pouquinho mais complicado, eu vou tentar dar um exemplo mais prático para vocês. O que consiste o ajuste a valor presente? É trazer ao valor atual obrigações e direitos que serão realizados em data futura. Isso vale tanto para o exigível a longo prazo, quanto para o realizável a longo prazo. Então, vamos dar um exemplo. A empresa do nosso amigo ali de amarelo vendeu R$10.000 em 10 parcelas. Mas eu quero analisar o balanço dessa empresa em março, da empresa dele. Em março, eu recebi apenas a primeira parcela, que no caso é R$1.000. Os outros 9.000 eu vou recebendo ao longo dos outros meses. Mas eu quero analisar como que está a situação da empresa naquele período. Vocês concordam que esses meses que eu vou passar para receber as outras parcelas, eles vão sofrer alteração tributária, vai sofrer inflação, vai sofrer correção monetária, vai sofrer diversos ajustes de elementos financeiros. Então, o valor, quando eu vou receber lá em setembro, que eu vou terminar de receber as parcelas, na verdade, não vai ser 10.000, ele vai ser menos de 10.000. Por causa que o ambiente financeiro já mudou, 10.000 em março não é igual a 10.000 em setembro. Então, o que eu faço?
eu aplico uma taxa de desconto e trago aqueles 10 mil que eu vou receber a março, como se eu visualizasse agora no meu balanço, porque o balanço é como se fosse uma foto, e o DRE é como se fosse um filme, né? O balanço é estático. Agora eu trago para visualizar em março, no meu balanço, como seriam aqueles 10 mil se eu tivesse recebido eles totalmente em março. Então, é isso que é o ajuste a valor presente. Então, estou dando exemplos aqui para vocês, que são exemplos práticos. Então, isso que a gente vai ter que fazer. E são coisas que não são coisas do outro mundo. Eu, particularmente, eu não sei quanto a vocês, mas eu achei isso que o seu Otávio falou do diferencial de alíquota muito mais complicado. É uma coisa assim que a gente fica muito mais, com a cabeça muito mais confusa do que essas outras ações. E o último exemplo que eu vou dar aqui para vocês é o arrendamento mercantil. Vocês sabem do arrendamento mercantil, o que é? É leasing, né? Então, consiste que tem duas empresas, a empresa A e a empresa B, e a empresa A, ela arrenda um bem, pode ser um carro, por exemplo, para a empresa B, e a empresa B, ela paga um valor mensal para essa empresa A, diferentemente de aluguel, leasing não é aluguel, e ela pode ou não ter o direito de comprar aquele bem, certo? E aí eu pergunto para vocês, qual que é a definição de ativo na contabilidade? Ativos são bens e direitos? Não, ativos não são bens e direitos. Ativos são recursos controlados pela entidade, advindos de eventos passados, que vão trazer benefícios futuros. Então, bens e direitos, antigamente, é para o contador fiscal. O contador gerencial, ele já tem uma visão mais ampla do que são ativos, do que é passivo, do que é PL. Então, ativo, eles são bens, são recursos controlados pela entidade, advindos de eventos passados, que trarão benefícios econômicos futuros para a empresa. Então, vocês concordam o seguinte, a minha empresa, ela está com um carro que eu arrendei da empresa A, e esse carro está trazendo todos os bônus e todos os ônus, eu também estou tendo os custos com esse carro, para a minha empresa. O que esse carro está trazendo para a minha empresa não é exatamente a definição de ativo, ele não está trazendo benefícios econômicos para a minha empresa. Então, a essência disso é o quê? A essência disso é um ativo. A forma disso, antigamente, antes da IFRS, era o que era uma despesa. Então, espera aí, eu tenho um carro que está trazendo todos os benefícios econômicos para mim e ele não está no meu ativo, eu não estou considerando ele como um bem. Na verdade, agora com a IFRS não. Com a IFRS, já que a essência dele é de um ativo, mesmo não sendo meu, porque eu tenho a opção de devolver ele ao término do contrato, como eu tenho a opção de comprar ele. Se ele está trazendo tudo isso para mim, ou seja, todas as definições de ativo, eu vou reconhecer ele agora lá no meu ativo, lá no meu imobilizado. Então, é isso que a IFRS está trazendo para a gente. É reconhecer muito mais a essência sobre a forma. Mesmo que a essência dele não seja minha propriedade, eu não posso reconhecer um bem desse como despesa, né? Eu tenho que reconhecer isso como ativo, como mobilizado. E é basicamente isso que a IFRS está trazendo. Tá? Então, eu agradeço muito a compreensão de vocês. Se tiver uma dúvida, pode falar. Uhum. Exatamente. Vai declarar sim. Vai declarar sim. Mesmo não tendo. Por quê? Porque ele está trazendo tudo que a definição de ativo ela define, ele está trazendo para a minha empresa. Então, mesmo não sendo de posse minha, eu vou fazer tudo isso. Eu vou declarar ele como sendo da minha empresa, sim. Tá? Por quê? É o que eu digo, é a essência sobre a forma. A forma dele é uma despesa? Pode ser um aluguel? Então, vou ter que reconhecer, anteriormente eu reconheço ele como despesa. Agora não, agora eu vou reconhecer ele como ativo. Ele está trazendo tudo aquilo que a definição de ativo traz, está trazendo. Então, ele é um ativo para mim. Então, dessa mesma forma, a gente pode ver os outros eventos contábeis também.
Tá? Severaldo, pode Bem, falar. pessoal, aproveitem que eu estou achando interessante, o rapaz é novo, mas se vocês notarem que ele tem um conhecimento muito grande. Eu fiquei, olha, estou emocionado pelo seu conhecimento dessa... até esse nome eu esqueci. IFRS. Isso é. Então, estou entusiasmado. Então, aproveito no máximo, certo? Que não é qualquer hora que a gente acha a pessoa. Inclusive, você já está convidado para quando ele fazer um curso do SCD, isso vai influenciar muito no SCD e no SF. Mas você nem imagina o tanto que vai influenciar no SCD. Esse valor presente, esse valor, tudo vai influenciar, e nós já temos uma pessoa capacitada, se bem que ele deve cobrar depois do trabalho, porque hoje veio de graça, né? Futuro ele vai cobrar, né? Então, faz a pergunta, colega. Vamos lá. Pagar o hotel, ou pagar o condomínio do local. Desculpa, você como quer? Uma luva. Luva? Luva, o direito de explorar. O direito de explorar o local comercial. Então, isso é um ativo. Durante 10 anos. Eu te pergunto, qual que é seu nome? Adriana. Adriana, novamente, voltando para a definição de ativo. Lembrando que bens e direitos é coisa do passado. Agora a definição é mais ampla. É igual você mesmo disse, você vai explorar ele por 10 anos. Durante esses 10 anos, ele vai gerar benefícios para você, não vai? Também vai trazer ônus para você. Pode ser que traga, você vai ter que arcar com os custos dele. Aluguel, tudo. Então você concorda que a essência dele, mesmo ele não sendo da empresa, da sua empresa, na essência dele, ele está fazendo o papel de um ativo. Porque ele está dando tanto para você, tanto os ônus quanto os bônus. Você está assumindo tudo dele. Então, você vai considerar ele como um ativo. Isso vale para qualquer ativo. Seja uma máquina, seja um veículo, seja um terreno. Entendeu? Isso é para qualquer coisa. E isso, todos esses 4 exemplos, que na minha opinião, são os que têm maior impacto, 90% da IFRS, para mim, resume nesses 4 exemplos. Tá? Então, também tem o goodwill, que eu não quis falar aqui, porque ainda é mais para o mercado financeiro e tudo mais. Mas esses 4 exemplos aqui, eles tomam com 90% das mudanças da contabilidade com a adoção das normas internacionais. No CPC30? No caso que ela vai falar, ele vai dar mais um quadrado no ativo, sim, porque a luva, você repassa ela para uma outra pessoa e você ganha um dinheiro sobre ela. E já no caso daquela que você citou o exemplo ali, você não consegue repassar enquanto você não considerar o bem como seu. Não, eu discordo. Sabe por quê? Antes, sim. Agora que você falou, por isso que foi a minha dúvida, porque antes a gente não considerava como bem ativo. Antes não, exato. Lá não. Se você quiser repassar a luva, isso pode ser qualquer luva. Isso. Repassa, ganha um dinheiro em cima da luva para Com outra certeza. pessoa explorar. Com certeza, exatamente isso. É ativo. Isso, ativo mesmo. E isso, o que eu quero resumir para vocês é o seguinte: a IFRS, além de fazer essa convergência para qualquer um compreender qualquer contabilidade no mundo, ela traz um papel importante, que eu vejo um papel oculto, que é aproximar muito a contabilidade, o que está no meu balanço, o que está na minha DRE, nas outras demonstrações, na DLPA, DMPL, da realidade. Porque muitos de vocês aí, inclusive eu trabalho no escritório, e eu sei que quando a gente fecha o balanço de uma empresa, está batendo um ativo e passivo, mas, na verdade, o que está refletido ali no balanço está muito longe da realidade. E a IFRS, ela contribui para essa distância cada vez ser mais encurtada. Então, o objetivo é fazer com que o balanço de uma empresa seja rigorosamente aquilo que está sendo na realidade. E é isso que a IFRS vai chegar, e com todas essas obrigações, o governo cada vez mais apertando, é isso que vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo que vai demorar, mas a tendência é ir afunilando para cada vez mais os hábitos informais, os hábitos por fora, desaparecerem, porque o cerco está fechando. Certo? Pergunta mais, pessoal. Aí ela deixa de reconhecer agora no seu balanço. Ela não ficou, então ela já perdeu os benefícios, perdeu os bônus daquele ativo, ele não está mais no seu balanço.
que mais? O pessoal ficou assustado, parece, né? Esse negócio, quando vocês forem usar a ECD e a SF, vocês vão sentir todo esse efeito que está falando aí, viu? Porque para o ano passado, gente, fala, o ano passado eles deixaram passar um pouquinho. Você dá para falar isso aí? O que, Severaldo? O ano passado eles deixaram de você aplicar isso. E para esse ano 2015 não vai ter jeito, não. Quer falar sobre isso aí? Gente, pelo que eu li, é o seguinte. As IFRS, ela começou abrangendo só as empresas de capital aberto. Mas, a partir de 2010, está na lei isso, a partir de 2010 é para toda e qualquer empresa. Aí vocês me perguntam assim, mesmo empresas pequenas, mesmo empresas do Simples, primeiro que regime tributário não vai afetar nisso aqui. Pode ser do Simples, pode ser do presumido e tudo mais. Mas, eu ainda pesquisei ontem, antes de falar para vocês, que mesmo com a obrigatoriedade da lei, eles ainda não estão fiscalizando do jeito que deveria. Porque falam que tem que ter uma alteração no Código Civil para os tipos, para essas leis impactarem nas pequenas e médias empresas. Mas, o que eu sugiro, e que não vai ter, é só questão de tempo, é ir se adequando. Como o seu Everaldo disse, ano passado na ECF, vocês já viam muitos campos que vocês tirariam dessas normas aqui. Então, isso não tem como correr. Essa mudança já chegou, é só para ver até quando você vai ficar de olhos fechados ou vai querer abrir os olhos. Porque essa mudança, cada ano que se passar, ela vai bater cada vez mais na nossa porta com mais frequência. Então, nesse ano de 2016, uma opinião minha, a fiscalização para pequenas e médias empresas não vai tanto adequar nisso, mas cada vez já vai ter uma mudança maior em relação a 2015. Eu vou dar um exemplo. Banco. Banco agora, não sei se vocês perceberam, o senhor percebeu, seu Everaldo? Antigamente, uns 10 anos atrás, ele pedia faturamento, pedia alguma outra coisa. Hoje já está pedindo as demonstrações completas. O senhor percebeu, teve impacto isso nas empresas do senhor? O pior de tudo é que eles não estão sabendo olhar a ECF ou a ECD que eu apresentei, né? É assim? Exatamente. Assim como o seu Otávio disse, os legisladores, às vezes, eles estão muito distantes dos contadores. Então, tem esse probleminha. Mas é cada vez mais frequente. Inclusive, nas grandes empresas de lucro presumido, isso porque eu tenho no escritório. Além de balanço, já estão exigindo DFC. Eles já estão olhando para o imobilizado, porque o imobilizado era tratado de uma maneira, pode-se dizer assim, com pouco cuidado. Hoje em dia, o imobilizado é uma coisa muito séria nos balanços das empresas, né, Severaldo? Então, a gente vê isso, por exemplo, do arrendamento mercantil, vê esse fato. Como que pode ter uma empresa com faturamento de milhões e um imobilizado pequeno? Será que o banco vai acreditar que aquilo reflete mesmo a realidade? Como que você vai declarar isso na ECF? Agora está tudo cruzado as informações. Então, vocês têm sim que prestar atenção nisso. Hugo, eu gostaria, amanhã eu vou terminar o curso, se possível, você vir, hoje, amanhã, você bola, com essa explicação, com essa vamos supor, uma aptidão que você tem de explicar para o pessoal, que eu não tenho essa aptidão, você vir demonstrar um fluxo de caixa. Pode ser? Eu não vou garantir, porque eu não sei se amanhã eu vou ter uma reunião com o meu orientador lá na faculdade. Porque eu estou no fim do mestrado, né? Então, qual seria o horário? Eu vou combinar depois do final do curso. Final do curso à tarde? Não, o curso vai ser até você deve começar isso mais ou menos às 11 horas. Às 11 horas? 11h30, meia hora só para você dar um... Eu dou uma resposta para o senhor hoje à tarde. Estou esperando. Tá? Vou falar com ele lá. Está combinado. Tá bom? Hugo, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá. Quero. Ele falou que quem não quer ficar com Israel. Não, eu vou colocar no site, tá? Ô Wesley, coloca no site para nós, tá?